Olá, senhoras e senhores que acompanham o nosso canal. Estamos aqui mais uma vez, né? A dupla dinâmica aqui, que nem em todos os episódios nós estamos. Hoje, presente aqui eu e o professor. Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Tá desanimado hoje, professor? Não, é a velhice, né? A velhice velhice? chega, cobra seu preço, né? Eu ainda tô chegando também lá, mas nós não somos velhos. Domingo eu faço 53 hoje. É um menino. Então, mas isso é novo ainda. Vamos ver, estou negociando com Deus. Estou pedindo mais 15, mas se ele fizer um pré-contrato de 8 anos, assino amanhã. Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho da nossa convidada hoje aqui. Já vou apresentá-la para vocês e vou falar um pouquinho da história dela, tá? Ela é uma das jornalistas mais experientes e respeitadas do jornalismo econômico do Brasil. Formada em jornalismo pela Universidade Gama Filho, ela construiu uma carreira sólida em veículos tradicionais como Gazeta Mercantil, Revista Exame, Folha de São Paulo e Valor Econômico, além de passagens marcantes na TV Globo e na Rádio CBN, onde ficou por quase de 2 décadas comentando finanças e economia com clareza. Em 2018, ela deu um passo na sua carreira. Ela decidiu montar o My News, um canal de jornalismo independente no YouTube, que se tornou referência para a qualidade e profundidade de sua cobertura e análise. Hoje, com mais de 1 milhão de inscritos, o My News representa uma visão de um jornalismo que vai além da simples notícia. Eu tô com ela aqui, Mara Luque. Tudo bem, Mara? Tudo bom? Prazer em receber você aqui, viu? Além do que, prazer ter vindo aqui. além do que, linda e simpaticíssima. Isso. Um prazer recebê-la, viu? Sou teu fã, né? Vocês estavam falando aqui de idade, não sei o quê. Eu sou vintage também. Somos vintage. Então é uma mesa vintage. Uma mesa vintage, é verdade. Professor. Faz a primeira pergunta. Eu fazer a primeira pergunta? Então eu vou fazer. Mara, eu sou seu fã, né? Sou suspeito para falar, gosto muito do seu trabalho. Ele é teu fã mesmo. Ele falou, professor, se você não me pôr na entrevista com a Mara Luque, eu rompo. Juro por Deus. Mentira. Que bom. Eu queria que você falasse pra gente como é que foi essa transição da sua carreira, né? Das mídias de TV pro My News. Se foi difícil, se hoje é melhor, é mais legal para você isso. É muito interessante essa sua pergunta, porque quem me conhece e me acompanhou a vida inteira, foi muito normal na minha carreira. Eu trabalhei na Revista Exame, eu trabalhei na Gazeta Mercantil, eu trabalhei no Valor Econômico, eu já tinha trabalhado na Globo antes, em Brasília, quando eu estava no começo da carreira. Eu trabalhei na Veja, eu trabalhei no Jornal do Brasil. Olha só, falei para você que eu sou vintage. Eu trabalhei em vários lugares, trabalhava 2, 3 anos. A Gazeta foi um dos lugares que eu trabalhei mais tempo. E depois na TV Globo. Agora, quando você vai para a TV Globo, você vira celebridade, né? É engraçado isso, porque eu sempre troquei de emprego. É normal na carreira de um jornalista, principalmente jornalista impresso, porque o meu DNA é impresso. Eu nasci no impresso. A TV foi um rio que passou em minha vida, entendeu? Não foi nada assim. Bom, foi legal, foi ótimo, foi bom. Mas eu comecei a ver a tecnologia acontecendo e tal, e eu tinha alguns amigos em outras áreas que já estavam fazendo coisas na internet. Eu falei, eu quero fazer isso também. E aí eu resolvi montar o canal. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, de TV Globo, eu resolvi sair para montar o canal. Aí é muito engraçado, né? Porque a TV Globo, quando você trabalha na TV Globo, você vira celebrity, né? Sim. Eu não sou celebrity, eu sou jornalista, né? Não era, nem sou, nunca fui nada. Então foi engraçado. Eu falei, já troquei de emprego tantas vezes. Dessa vez eu virei uma pop. Saiu matéria minha em coluna de fofoca, na Veja. Eu já trabalhei na Veja. Aí veio uma jornalista da Veja me entrevistar. Não, porque você foi ganhar muito dinheiro. Eu falei, na real, eu tô saindo para ganhar nada, porque eu tô indo para montar o meu canal. Isso. Então, enfim, mas é isso, foi uma coisa natural na minha vida, porque eu já estava há 10 anos lá, então foi muito natural ter feito isso, ter passado por isso, ter feito. E eu estava vendo acontecer a tecnologia, a internet, eu falei, eu quero fazer isso, é isso que eu gosto de fazer. Mara, e eu adoro. Só um minutinho. O Luiz chegou, entra, Luiz. Começou antes. Oi, Luiz, tudo bom? Uma cadeira para ele. Vamos lá, professor, a sua pergunta. Perdão interromper. Mara, você... Uma coisa que eu te conheci pessoalmente recentemente, né? Uma coisa que eu fiquei muito interessado, curioso,
com a tua revista Legado. Eu achei muito legal a revista. Quando é que você teve a ideia? Fala um pouco da Legado. Ai, que coisa boa! Que pergunta maravilhosa! Olha, a Legado, ela existe há mais de 10 anos. Foi uma revista que foi criada quando o Unibanco trouxe para o Brasil o conceito de Wealth Management. O Pedro Moreira Salles, o César Cizenando e o Celso Caramuza, que era ali, né, estavam trazendo esse conceito para o Brasil. Pedro, acionista do banco, me falaram assim, Mara, me deram a ideia. Falaram, por que você não cria uma revista focada na perpetuação de patrimônio? Patrimônio financeiro, patrimônio cultural, patrimônio ambiental, patrimônio, sabe assim, perpetuação de patrimônio. Não é uma revista de luxo. A gente costuma dizer que o luxo da Legado são as ideias. E aí nós fizemos, o Unibanco patrocinou essa revista há muito tempo. E depois virou Itaú, depois foi mudando, entende? E aí agora ela já tem mais de 10 anos. Eu tive uma reunião agora. Ela foi criada em 2012. Quando ela foi criada? Ela foi criada. Ai, professor, eu sou vintage, né? Mas eu acho que foi um pouco antes, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Né? Ela ficou um período sem sair. E a ideia do nome é sua? Uhum. A ideia do nome é de um amigo meu que fazia MBA comigo lá na FIPECAF. Eu fiz um MBA lá o primeiro que teve para planejador financeiro, né? Eu fiz não porque eu queira ser planejador financeiro, mas para aprofundar. Eu recebi um convite para fazer e eu fui fazer para entender como é que era aquele mundo, para estudar, gosto de estudar. E aí esse meu amigo, que é o Álvaro, que é um assessor de investimentos, ele deu essa ideia do legado para o nome da revista, principalmente porque legado em português e espanhol. E a gente está lançando uma... lá? Para Europa. Para América Latina. E América Latina. Maravilha. Em espanhol. Então, legado é legado em português e em espanhol. E a revista é sua? A revista é minha. Mas a revista é minha. A gente faz, tem vários colunistas legais, tem um conselho editorial. Agora, tem uma história legal para contar da Legado, que é o seguinte. Então, a gente nasceu com patrocínio do Unibanco. Aí ficou durante muitos anos patrocínio do Unibanco. Aí quando houve a fusão com o Itaú, ficou durante um ano com o Itaú. Depois o Itaú, enfim, mudou lá as coisas dela. E aí a gente ficou sem patrocínio, mas ela tem uma assinatura que os assinantes bancam a revista durante um tempo, porque ela é uma revista cara de fazer, porque não é uma revista. Ela é a porta de entrada para um ecossistema que vai tratar disso. Então tem o Encontro Legado, tem livros com selo Legado, tem um monte de coisa. Aí ela ficou um tempo sem sair porque a gente não estava conseguindo um patrocínio que bancasse ali com a qualidade da revista. Aí nós conseguimos um patrocínio que bancou ali, bancou 2 números. E aí acabou, porque o patrocinador era a Reag. Aí eu falei, putz. Mas agora, semana passada, você fechou o patrocínio com o Banco Master. Aí resolveu, Bruno. Nunca teve Banco Master na Legado, não. A gente teve um patrocínio da Reag, que foi importante para a volta da revista. A Reag foi impecável, nunca se meteu em nada do editorial da revista. A gente tinha um contrato muito tranquilo com eles. E era fortíssima a época, né? E era fortíssima. Infelizmente acabou a Reag, a gente ficou sem patrocínio, agora a gente vai voltar. Correndo atrás de novos patrocinadores, mas a revista já consegue se manter porque ela tem uma assinatura. Ela tem os assinantes que mantêm a revista, então você é muito engraçado. Sabe que agora antes do nosso estava tendo a gravação do professor Marcelo Andrade, né? Aqui, e ele trouxe o Bruno Musa, tá. que foi da Jovem Pan. Mandou bala. E aí o professor, antes de qualquer jeito dele, não se fala muito detalhe de Banco Master aqui, hein? Porque eu não quero perder meu canal. Ele falou, Aí eu, não, mas você pode falar, mas e daquele banco? Porque o Master nunca patrocinou a gente. O único patrocínio que a gente tinha era da Reag. Eles foram, com a gente, eles foram impecáveis, assim, nunca... Mas a sua revista é muito... Você não conhece, né?
Alegado. Não. Muito legal. Aliás, uma semana antes, essa história é muito boa. Não sei se eu posso contar. Eu posso, não Pode. existe mais a REAG, É. posso contar. Uma semana antes de acontecer a Operação Carbono, nós demos uma matéria no canal, isso foi no canal, com um rapaz que entende muito de crime organizado. E aí ele falou como é que o crime organizado entrava no mercado financeiro. Nossa. Era- Mas não deu nome, não deu nome. Não deu Não, ele nome. não. Porque Não. isso daí, professor, É. esses pecados do mercado financeiro, né? Não são exclusividade, né? Enfim, não sei, porque eu não acompanho a investigação, mas ele falou que isso era uma coisa que estava acontecendo muito no mercado financeiro. Nós fizemos. Isso saiu, essa matéria. Isso eu estou dando de exemplo para você ver como não tinha nenhuma interferência no editorial, no nosso editorial, nenhuma. Eles sempre foram muito corretos com a gente. Mas a gente deu uma série que a gente fez em dezembro chamada A Grande Mentira. E que a gente conta vários casos, está lá no canal, quem quiser ver, vai lá. Vários casos que vêm acontecendo nos últimos anos de pirâmide, de fraude, de crime organizado no mercado financeiro. O Banco Master, ele é o maior caso, mas não é o único. Eu entrevistei nessa série, nós falamos com o Roberto Teixeira da Costa, que você conhece, que foi quem criou a CVM, e ele falou: eu estou impressionado como nos últimos anos. Foi o primeiro presidente da CVM. Foi quem criou a CVM, né? E ele falou assim: eu estou impressionado como nos últimos anos vem aumentando os crimes no mercado financeiro. No Rio tem o caso da Petra Gold, que a gente fala na série, que, pô. O judiciário ainda não deu nenhuma resposta. Aconteceu em 2019. Tem gente com patrimônio de uma vida, que era o dinheiro da aposentadoria e que entrou numa pirâmide e não foram responsabilizados. Eu acho que até, não sei, assim, eu não sou jornalista que é você, mas a gente acompanha as notícias e tal. E tem se divulgado muito hoje, inclusive, que o crime organizado hoje, o tráfico de drogas é 20%, nem 10% do lucro deles. Eles estão em todas essas áreas, mercado financeiro. É verdade isso? Tem uma matéria no iNews sobre isso. Legal. Tem uma matéria com o secretário de Segurança do Rio, que antes de ter aquela operação do Rio, ele deu uma entrevista muito legal pra gente, que falava exatamente sobre isso. Ele diz, tá lá na entrevista, ele fala assim: olha, hoje o crime organizado responde por 10, 11% dos negócios, o tráfico de drogas responde por 10, 11% dos negócios do crime organizado. Aí ele falou uma coisa pra gente impressionante, que é o crime organizado no seguro, na recuperação de carros. Então, por exemplo, no Rio, ele falou, no Rio, isso quem falou foi o secretário de Segurança. Ele falou, olha, no Rio, você não adianta ter carro blindado, porque os caras estão assaltando de fuzil. Por quê? Porque eles têm um negócio que é a recuperação dos carros. Tá lá no canal, vai lá ver que vale a pena. É legal ter esse retorno seu, porque você tem... Sim. Porque você tem as fontes, sabe tudo direitinho. Porque tem muita gente que contradiz essa informação, né? Então, ainda hoje o povo acredita que o crime organizado ainda é aquela época da minha época, por exemplo, que é o tráfico. O tráfico é o menos deles hoje em dia, né? É o que você tá falando aqui. Época. É, da nossa época. Porque tá eu bom. sou vintage, eu sou mais velha que você. Então, quem disse isso foi o secretário de Segurança do Rio. Então, assim, ele deu uma longa... Tem 2 entrevistas dele muito boas lá no canal, e numa ele fala claramente sobre isso e fala especificamente do caso no seguro, como o crime organizado entrou na recuperação de carros. Então, as seguradoras, enfim, trabalhando com essas empresas de recuperação, entendeu? E... quero sair preso daqui, não. Eu falei, não, foi o secretário. Vai lá ver no MyNews que você comprova. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho, daqui a pouquinho o Luiz tá aqui com a gente vai fazer rodízio, tá, professor, na mesa, depois você vem pra cá. Porque é importante a sua participação aqui também. Nós 3. Tá? Ótimo. Isso. Eu ia te fazer essa pergunta mais pra frente, ela é meio polêmica, mas já que a gente tá falando disso, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, não precisa me responder. Minha idade. Não. Imagina. Não tem problema, não. Recentemente eu acompanhei essa entrevista, acompanhei esse corte. Fiquei do seu lado, inclusive, nesse corte, nessa entrevista, né?
esqueci o nome dele, mas hoje a gente vive num país polarizado. Então, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Principalmente com jornalista. Então, hoje você fala jornalista, o cara já tá armado, né? E aí você fez uma entrevista recentemente com aquele ex-comandante do BOPE. Eu até sei qual é o trecho que você tá Você já falando. sabe, né? E aí eu entendi a sua intenção, sabe? Na pergunta. Mas ele e muita gente que viu aquele corte Acha que eu tô defendendo o bandido. já polarizou, exatamente. Olha só. Legal isso. Ele fez um corte e usou, porque gosta. Enfim, tá no direito dele de usar, nenhum problema. Zero problema. Eu até fiz uma coluna no nosso site, vai lá no nosso site, comentando sobre isso. Qual era o ponto dele? Eu chamei a atenção, tem um vídeo que quando teve a operação, circulou um vídeo em que os meninos, o problema dele foi eu chamar os rapazes, bandidos, de meninos. São meninos. Exatamente. Entendeu? Eu tenho 60 anos, não sou mais menina. Mas eles são, ali eu acho que tinha até menor de idade. São meninos, pelo rosto, pelo físico ali, pelo jeito deles, são meninos. Meninos bandidos, são meninos. Em algumas regiões que você tem conflitos em alguns países da África, você tem meninos soldados, mas são meninos. Então, assim, isso daí é incontestável, são meninos, são meninos. Sim. Então, assim, e aí ele pegou esse trecho, que eu falo meninos, aí vem, isso você conhece, a internet, aí vem, não, tá defendendo bandido. É que, na verdade, você estava especificando o tipo de pessoa. Então, vamos falar agora de outros meninos que estão no meio de uma polêmica agora, que foi o assassinato daquele cachorro, do Orelha. O que eles fizeram, o que aqueles meninos fizeram com aquele cachorro é um absurdo. Agora, por que não dão esse corte de eu chamar os meninos de Santa Catarina que assassinaram e torturaram um cachorro de meninos e agora fazem o corte de eu chamar os meninos, que são bandidos, que vivem em área de violência e tal, de meninos. Entendeu? É isso que está errado. Mas você acha que isso tem a ver muito com aquilo que eu falei, com a polarização? Completamente. E aí, É só clique, é só... E que a gente tava falando em relação à imprensa, né? Porque hoje a imprensa virou inimiga. Eu já vou passar para você, Luiz, mas eu tenho tanta pergunta para fazer para ela, mas eu vou te passar. Luiz, ele falou antes de começar que não ia deixar você. Não ia deixar você participar, exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta em relação... a gente tem os dois lados, no meu modo de ver, né? É assim, tem essa parte da polarização, que o pessoal tá armado, né, contra a imprensa. E aí eu e o Luiz, inclusive, entrevistamos aqui o Gibaum, né? E eu vi. Você viu? Eu fiz essa pergunta exatamente a pergunta do outro lado para ele. Mara, eu vou te falar o que a minha opinião, ver se você concorda ou não. Tudo bem. Tem esse lado que com essa polarização a imprensa virou inimiga, né? E assim é quase totalitária a imprensa, né? Vamos falar de lado que quem não é da direita não é uma imprensa confiável. E aí, do lado da esquerda, todo jornalista de esquerda é o jornalista certo. Porém, existe o lado, você que é uma jornalista já conceituada, né? Existe o lado, a mesma pergunta que eu fiz pro Gibaum, existe o lado do jornalismo, que hoje em dia, nos veículos de imprensa, tem muito jornalista inexperiente. Tem muita gente dando notícia também, sem checar a fonte, né? Não é verdade? Eu vou te falar é da Globo, inclusive, mas que eu achei um absurdo. O César Tralli, eu não lembro o assunto, e ele falou de uma notícia, e depois essa notícia não era verídica. E no Jornal Nacional, eu não lembro, que depois a gente pode até botar aqui na descrição, ele falou no Jornal Nacional, olha, aquela notícia era um meme. No Jornal Nacional. O que você acha disso, Mara? Primeiro eu quero dizer que eu amo César Tralli. Trabalhei com ele muitos anos e gosto muito dele e acho que ele é um jornalista sério. O que eu acho? É o seguinte, tudo hoje que está se vendo em relação ao Master deve-se à imprensa. Sim. Entendeu? A imprensa está fazendo um trabalho espetacular. Malu Gaspar fez um trabalho espetacular. Tá fazendo um trabalho espetacular. Não só ela. Estadão mandou gente lá, Folha, Metrópolis, são jornalistas. O que é legal você ver o jornalismo funcionando, entendeu? Então você não tem celebridade, você tem jornalistas lá em campo, indo, vendo e tal, apurando e colocando. Então, a sociedade brasileira deve isso à imprensa, profissional, a gente séria que tem na imprensa. Agora, sim, acontece isso que você está falando.
Se eu levo uma pessoa no canal de direita, aí eu sou fascista. Se eu levo alguém de esquerda, aí eu sou comunista, entendeu? Então, isso é horrível, porque se perde muito em termos de conhecimento. Eu passei o Réveillon de uns 2 anos, há 2 anos, eu fui pro Réveillon em Havana, para Havana. Passei um Réveillon lá maravilhoso, adoro Havana. Acho... Aí eu peguei umas fotos e coloquei no meu Instagram, porque Havana tem as praias mais. A Cuba tem praia, o azul mais lindo que você tem, que eu conheço, né? Eu não fui para Tailândia, não fui para esses lugares, mas é lindíssimo. E é muito barato o turismo lá, muito barato. Eles vivem uma situação muito difícil, é difícil, mas é um povo acolhedor, legal e tal. E aí eu fiz um post no Instagram sobre isso, falei assim: eu não sou comunista. Não sou comunista. Eu tô falando, tô dando uma dica de viagem aqui legal, vale a pena conhecer. É o Caribe. É uma das coisas mais bonitas que você tem no Caribe. Lindo, é muito barato. Eles passam um momento muito difícil, mas você tem investimentos espanhóis lá que estão investindo no turismo, então tem uma infra ali que absorve algumas pessoas. É uma experiência muito interessante. O povo cubano é um povo muito acolhedor, muito alegre, né? A história da ilha é muito forte. Mas aí é isso. Aí eu botei, aí eu coloquei. Aí teve um cara que colocou assim: você é comunista? Não sei o que. Eu falei: eu não sou comunista, eu sou empresária. Pequena, é verdade, bem pequena, mas eu sou empresária. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, se despe desse preconceito. E aí eu fiz um videozinho para ele, postei lá, eu falei, isso aqui é para ele ver, não sei o que ele tá perdendo. Aí ele respondeu assim: você tem toda a razão. As minhas próximas férias eu vou marcar para Cuba. Entendeu? As pessoas perdem quando entram nessa loucura que é essa briga sem pé nem cabeça, né? Não é uma coisa assim. Como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de conhecer, eu já fui a vários lugares, eu odeio preconceito, e todos nós temos preconceitos, e sempre que eu me pego falando ou fazendo alguma coisa que é preconceito, eu falo: preconceito é burrice. Sim. Preconceito é uma burrice. Sim. E eu não me permito isso. E a gente cai. Muitas vezes eu já me peguei falando e fazendo coisas que eu falei: opa, isso aqui é preconceito. Sim. E aí volta. E você acha que, sabe que legal? Tá caindo algumas narrativas, né? Eu acompanhei nesse final de semana, por exemplo, vamos falar da direita, vai. Eles condenavam muito o Metrópolis, não é? Porque o Metrópolis, o Pablo Marçal foi lá, brigou com eles ao vivo, tal, não sei o quê. E aí agora quem fez a cobertura toda da caminhada do Nicolas Ferreira foi o Metrópolis. Ele deu uma entrevista domingo elogiando o Metrópolis. Olha, só vocês aqui, o SBT e o Metrópolis. Quer dizer, se você acompanha direitinho, sem o senso de polarização, o que você falou, a imprensa agora tá fazendo o trabalho dela, que você falou, e a Globo, né? A Globo tá fazendo o trabalho, Metrópolis, né? Não é de esquerda o dono, não é de jeito nenhum. Mas eles criaram essa imagem, que o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal foi lá, na entrevista dele, inclusive, ele fala: pô, vocês me perseguem, vocês perseguem a direita, tal, não sei o quê. Luiz, aproveitando que você falou, vai com a sua agora aí. Você trabalhou uma vasta carreira na Isto É, Exame, Folha, Valor, CBN, Gazeta Mercantil, JB, pelo que eu deduzi. Fala um pouquinho de alguns ícones da imprensa, tipo Celso Pinto, Matina Suzuki. Vou chorar. Eu vou começar a chorar se eu falar isso. Vera Brandmart. Vera Brandmart, minha amiga querida, a grande jornalista. Eu tenho uma passagem com a Vera. Eu era editora já no Valor. Eu conheço a Vera desde a época da Gazeta Mercantil, mas ela era diretora de redação do Valor. E eu tenho uma passagem com ela, tem várias, mas tem uma que ficou muito marcada para mim, que é o seguinte: eu era editora de investimentos do Valor, e aí eu tinha uma história, mas uma história assim fenomenal, sabe? Era um escândalo, era uma coisa assim toda amarradinha. Aí eu: Vera, aqui, tal, tal. Aí ela: não, mas isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí eu falei: não, Vera, mas olha só, isso. Eu tinha. E aí ela. No final, a minha história não se sustentava. Entendeu? Isso eu acho que a gente perdeu nas redações. Quantas Veras Brandmart estão hoje na redação que peitam um repórter e falam: não, querido, vem cá. Matias Molina formou grandes jornalistas, Celso Pinto, sabe? E assim, eu tive o privilégio e a sorte de ter sido treinada por jornalistas assim de
primeiríssima linha e que tinha um compromisso. E a Gazeta era muito assim. A Gazeta, você podia até tomar um furo, se ia ajoelhar no milho, mas não ia ter. O problema maior seria se você desse uma notícia errada. O Matias Molina falava assim: olha só, você tem que prestar atenção que contratos de câmbio são fechados com o câmbio publicado na Gazeta. Então, assim, negócios são fechados com o que é publicado na Gazeta. Então, você tem uma responsabilidade sobre isso. Entendeu? Se você publica uma matéria e suspende a ação de alguma empresa, isso vai dar prejuízo para os funcionários, para o controlador, para o mercado, para todo mundo. Então, você tem que ter responsabilidade com o que você está... Publicar alguma coisa falsa, errada, mal apurada, você ia ter problemas com o Matias Molina, que era o diretor. Foi um grande cara, morreu ano passado, mas foi um grande, grande jornalista e formou grandes jornalistas na área econômica. No Brasil, eu acho que os grandes jornalistas da área econômica foram formados por ele. Tem livro dele que está sendo lançado, relançado agora, contando a história dos jornais. Conhecia muito a história dos jornais. Isso eu acho que os novos jornalistas não encontram mais nas redações. Eu acho que aquelas redações do passado, eu acho que não... E é interessante isso, porque eram redações que tinham problemas financeiros graves, né? Gazeta Mercantil tinha problemas financeiros graves. Às vezes a gente passava meses, assim, 2 meses sem receber, era um horror. A gestão era muito complicada, mas o jornalismo era de primeiríssimo. JB é a mesma coisa, eu trabalhei, JB foi um grande jornal, e eu trabalhei lá com o Paulo Totti, com quem eu já tinha trabalhado na Gazeta. Ele e o Marcelo Beraba foram dirigir o JB. Era ele, Marcelo Beraba e a Vera Brandmart. Eles foram dirigir me convidaram para assumir a editoria lá de economia. E foi ótimo, enfim. E era isso, era esse rigor. A gente tinha mais preocupação com a veracidade da notícia, de trazer informações que ajudassem as pessoas, do que aparecer, por exemplo. Hoje, com as redes sociais, o cara está mais preocupado em aparecer do que dar notícia, entendeu? E aí com a velocidade e tal, aí não se preocupa de checar, de confirmar, Sim. Por isso que eu acho que o trabalho que tem um time aí fazendo um trabalho maravilhoso, que é a Malu, Gaspar e tal, e outros jornalistas do Metrópolis, do Estadão, da Folha, que foram lá no resort do ministro, da família do ministro, enfim. Isso é jornalismo, isso é apuração. Se hoje tem muitos jornalistas que apuram na internet só. Eu lembro que a gente via muita TV e eu adorava ver essas reportagens, que o cara ia lá e você não vê mais, né? Verdade. Esse negócio do Toffoli aí, eu lembrei do meu tempo, quando eu acompanhava só TV. Eu falei, cara, isso daí acontecia direto. E hoje tá todo mundo falando, mas isso aí é normal, era normal antigamente, né? Era o que era o by the book, né? Sim. Tinha que fazer isso, né? Fala um pouquinho da tua aventura de Elsa Delta. Você leu o livro? Muito Além do Voo, eu vou trazer para você o livro. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu e o Rui Marra. Rui Marra é o meu instrutor de voo livre. E o meu pai era piloto, meu avô era piloto, meu irmão, meus tios são pilotos, enfim. Eu venho de uma família da aviação. E aí, quando eu estava na Globo News, teve aniversário do Rio. E o Sérgio Aguiar falou assim: cada colunista vai fazer uma matéria num ponto do Rio. Aí ele virou para mim e falou assim: você vai para Pedra, vai voar de asa. Aí eu olhei para a cara dele e falei: pô, você tá maluco, Sérgio? Aí ele falou: tu não voa, teus parentes não são tudo piloto, tua família não é tudo de aviador? Eu falei: ô, Sérgio, eu vou de turbina, né? Só vou com turbina. Não me jogar lá do precipício, eu nunca fiz isso, não. Aí ele, não, vai, não sei o quê. Aí eu fui. Aí um dos instrutores de voo livre é o Rui Marra, que é neurocientista, que faz um trabalho espetacular. Aí eu fiz um treinamento com ele durante 1 mês. Um treinamento que envolve respiração, regular emoções. Foi muito legal para mim, para a vida, inclusive. E aí voei.
Aí voei, gostei. Aí nós fizemos um livro juntos, eu e o Rui, que é o Muito Além do Voo. E depois eu passei a voar com ele várias vezes. Parei na pandemia e até hoje eu não voltei, enfim. Mas é muito bom, recomendo. Se forem para Pedra, procurem o Rui Marra, porque ele é muito bom. E é um trabalho que ele faz. Você vai- Então, a gente tem uma brincadeira, eu e o Rui, que é o Namarra Airlines. Né? Mara, você foi, assim, você montou o My News em 2018, né? Foi isso? E aí você foi uma visionária, porque nessa época a internet já tinha um certo valor, mas nem tanto, não tinha tantos portais de jornalismo. E eu acho que você foi, e hoje é um dos portais mais importantes do jornalismo na internet. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, como eu estava falando, né? A gente via a TV e tal, e a credibilidade, por exemplo, o Jornal Nacional, ele tinha uma credibilidade que é total. Tudo que a gente via na TV, Jornal da Band e tal. E aí, com a internet, abriu-se muitos veículos de notícias, né? Você acha que. Eu até vou te contar um detalhe rápido. A gente, há um tempo atrás, que a gente tem um estúdio aqui e tal, e a gente recebe muita gente e tal. E a gente recebeu aqui o Gabriel. Você deve ter trabalhado com ele, eu esqueci o sobrenome dele. Ele foi o repórter que fez a cobertura do Lula pela Globo, quando o Lula estava sendo preso. Esqueci o sobrenome dele, cara. Eles que têm livro escrito e tal. E ele veio me procurar, assim, Edu, eu preciso urgentemente estar na internet. Na verdade, eu tô acabando de sair da Globo, me mandaram embora. E lá dentro da Globo, todo mundo já sabia que eu ia ser mandado embora. Eu falei assim, cara, vai pra internet, porque isso aqui vai acabar. Ó, puro, hein? O pessoal na Globo falava isso pra ele. Isso aqui vai acabar, cara. Se você não tiver. E aí a gente fez todo um trabalho dele, desenvolvimento dele, fizemos. Ele fez vídeos, gravou curso aqui, só não quis fazer o podcast, que eu acho que ele deveria ter feito, sabe? Não porque era um serviço pra gente ganhar dinheiro, mas eu acho que talvez hoje ele estaria com um portal parecido com o seu, tal. Ou com um canal Ou com um independente canal. dele, entende? Exatamente. Ele não foi pra frente com isso. E aí, baseado nisso, eu queria saber assim. Cadê ele? Onde ele tá? Porque a gente tá procurando É. gente pra trabalhar Eu aqui tenho o no contato canal. dele, depois posso te passar. Passa. Ele é um cara super, né? Ele foi o cara o único, né? Acho que tava junto com o Lula quando tava indo pro avião e tal. E aí, o que você acha? Eu acho que não, acho que a TV é igual ao rádio, não vai acabar. Mas você acha que o jornalismo hoje perdeu credibilidade, o da TV, por causa da internet? Acho que não, acho que a Globo faz um excelente trabalho. Eu fui muito feliz na Globo, não tive. Mas tudo bem, eu era colunista lá, também não estava ali no dia a dia do coisa. Eu era colunista de 3 jornais dele, nunca tive problemas lá, nunca cercearam nada do que eu ia falar e tal, mas, enfim, eu era colunista. Ia lá fazer minha coluna e tal, e tchau. Mas acho importante, acho que o Jornal Nacional é um patrimônio da TV brasileira. Acho que. Enfim, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas acho que da mesma forma como o rádio, a TV não acabou com o rádio, da mesma forma como o Kindle não acabou com os livros, não vai acabar. O My News, por exemplo, ele foi criado não para competir com a mídia mainstream, só se eu fosse louca para fazer uma coisa dessa. Ele foi criado para fazer o que eles não fazem. Não fazem por uma série de coisas. Não fazem porque não tem espaço, não fazem porque numa grade de TV, por exemplo, você tem um horário fixo. Na internet, não, você pode ficar lá o tempo que for. Então, assim, eu acho que são mídias que vão conviver. Entendeu? E esse lance da Globo, eu respeito muito a TV Globo, respeito muito o SBT, respeito muito o pessoal que está fazendo o SBT News agora. Eu acho que a sociedade tem que prestigiar a imprensa, porque cobrir custa caro, não é barato, sabe? Fazer esse tipo de cobertura, isso que o Metrópolis fez, isso que o próprio Globo, o próprio Estadão, Folha, custa caro um bom jornalismo. E eles investem, é o business deles, eles investem, enfim. E da mesma forma que a gente faz, a gente não, é isso que eu te falei, o My News ele entra para trazer, ele complementa, ele traz o que não está na TV, o que não está nos jornais. A gente vai lá e traz. E eu fico muito feliz, porque muitas fontes, por exemplo, a gente escuta fontes que não tá no radar da mídia mainstream. Tem muitas fontes que vieram para o canal, começaram a dar entrevista e entraram para a mídia mainstream, entendeu? Passaram a ser consultado por esses jornalistas. Então, eu acho que se complementa, acho que tem espaço, acho que não acaba. São mídias diferentes
mas não, sabe, por que que uma precisa morrer para a outra viver, entende? O que você acha que nos últimos anos alguns players do mercado financeiro entraram no ramo de comunicação? Você acha que eles tiram bom proveito disso? Que eles tiram um bom proveito, tiram, porque isso, que é esse modelo dessas casas de assessores, de gestão e tal, terem seus portais de notícia, virou um modelo meio vencedor, porque eles conseguem atrair clientes por meio disso. Aí você vai falar, Mara, você acha isso errado? Não, eu não acho errado. Desde que se diga, entendeu? Isso aqui é feito. Eu fiz uma coluna durante algum tempo para a IFE, que era do Itaú. Eles encerraram, mas eles tinham uma plataforma onde eles tinham vários colunistas, vários jornalistas colunistas. Eu era colunista também, tinham outros. Nunca se meteram em nada do que a gente estava colocando. Claro, ele tem a liberdade de publicar ou não o que a gente escreve, mas. Enfim, o leitor sabe que aquela plataforma é uma plataforma que tem um viés, não é? Você acha que, por exemplo, a revista Exame é lucrativa hoje para o BTG financeiramente e mercadologicamente? Eu não sei se ela é lucrativa porque eu não acompanho os números. Deve ser porque o BTG não entra para perder, né? Mas, independentemente disso, eu acho que o BTG enxergou a participação na mídia como um pilar importante para os seus negócios, entendeu? Eu já trabalhei no Exame, não na gestão do BTG, mas lá no passado, quando era Abril, era uma revista referência no mercado de economia, de investimento, finanças e economia, e negócios, principalmente negócios. E, enfim, é um nome, é uma marca importante. Acho que eles fazem um bom trabalho. Tem lá jornalistas profissionais fazendo trabalho lá. E tá lá, tá fazendo um bom trabalho. Enfim, eu acho que tudo vale, desde que não tenha mentira e erros crassos, entende? Não tenham erros, não tenha mentira, não tenha oportunismo. E isso, como é que você combate isso? Trazendo jornalistas profissionais para trabalhar nas plataformas. Porque o jornalista profissional, ele tem um compromisso com a sua biografia. Ele tem um compromisso com o seu maior ativo, que é a credibilidade. Então, o jornalista profissional é a grande certeza de que você pode gostar ou não daquele jornalista, você pode gostar ou não do texto dele, você pode gostar ou não do viés, se tem, enfim, e da área que ele cobre ou não, você pode, mas o jornalista profissional vai ter uma preocupação na apuração, no rigor da informação. E isso eu acho importante. Então, agora, é fundamental que se jogue luz para saber quem é o dono. Porque quando você sabe quem é o dono, você sabe se tem ou não interesses envolvidos ali, entendeu? Mara, eu vou. Mara. Nossa, desculpa, eu ia falar Vera. Falei Mara. Importa, é a Vera que tá falando de mim. Desculpa. Mara mesmo, tô certo, tô viajando. Eu vou mudar um pouquinho aqui o rumo da conversa. Tem um pouquinho a ver até com o que a gente conversa. A gente entrevistou aqui o ministro Renato Giannini, né? Foi o ministro da Dilma. Eu fiz essa pergunta para ele também. Você é escritora também, até esqueci de avisar aqui no começo, né? Você escreveu livros e tal. E o que você falou, jornalista, né, mais da nossa época, querendo ou não, comparando com os de hoje, não é preconceito, nada, mas eles eram mais preparados, né? Eram mais cobrados. Cobrados. Eu acho que hoje se cobra muito do jornalista o clique e o furo e a manchete a qualquer custo. Sim. Na nossa época, não. Você tinha uma responsabilidade. Se você desse um furo que não sustentasse, era um problema. Hoje nem tanto, né? E também tem talvez a internet atrapalhou muito isso, né? Que as pessoas querem a notícia mais rápida no momento. E aí talvez assim, eu posso dar uma notícia errada aqui, o compromisso do jornalista mais novo, né? Daqui a pouco eu posso gravar um vídeo falando que aquilo ali não era na TV, você não tinha isso nos meios de imprensa. Mas a minha pergunta é o seguinte, a nossa população, infelizmente, a grande maioria da população não tem uma formação
ou um segundo grau, até que seja. E, na minha opinião, eu acho assim, uma nação educada é uma nação mais inteligente. É uma nação que não cai em qualquer notícia. O jornalista não precisa ficar provando a fonte dele se o cara estudou, se o cara se interessou por aquilo, né? E aí, e a gente não vai falar aqui de governo esquerda, direita, centro, porque isso acontece há muitos anos, né? O investimento da educação no nosso país sempre foi um dos piores que tem, independente do governo. Direita, esquerda, centro. E o que você acha para consertar? Qual a sua opinião assim para consertar esse problema? Porque assim, uma nação que lê, uma pessoa que lê bem, Você falou com o Janine e me perguntou para mim. eu fiz essa pergunta consertar. para ele. Olha só, eu fiz essa pergunta para ele e ele realmente, né, professor? Ele admitiu que houve falhas no governo dele quando ele foi ministro. Ele é ótimo, eu sou fã dele. E ele falou, eu vou dele. confessar uma coisa que tá na entrevista, inclusive no podcast, eu tô falando por ele, mas tá na entrevista. Ele falou assim: olha, eu perguntei, mas ministro, ele falou assim, eu sempre quis implementar isso, ter uma educação que alcançasse a todos, que fosse maior, que a gente pudesse alcançar várias pessoas, mas eu tinha uma grande dificuldade dentro do governo. No início, eu vou falar, não tenho medo, o Lula me ouvia, depois ele parou de me ouvir. Ele era da Dilma, ele foi da Dilma, ele ficou pouco tempo. Eu tive essa dificuldade. E aí, você acha que tem jeito a nossa nação em relação à educação ainda? Eu acho que tem, a gente vive nesse momento, o resultado do Enamed trouxe esse debate. Porque o que ficou claro com o Enamed? Ficou claro de que as políticas públicas que estão sendo feitas para a educação, a gente teve o caso mais gritante, que foi o de medicina, das faculdades de medicina, mas se você puxar para as outras faculdades, você vai ver que acontece algo semelhante. Houve uma liberdade, uma licença para você sair abrindo faculdade e nenhum compromisso com a qualidade. Tanto que 107, que dá 30% do universo, foram reprovadas. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que essa política de abrir faculdade de qualquer jeito, sem compromisso com a qualidade, é uma política populista. De fazer doutores para dizer, no meu governo eu fiz tanto doutores. Doutores que vão virar doutores mal pagos, que vão virar doutores... A gente fez algumas entrevistas sobre isso lá no canal. Estou aproveitando aqui para fazer um jabá aqui do meu canal. Dá também aqui, né, professor? A gente fez algumas entrevistas que eles mostram, com especialistas, inclusive o ex-ministro Mandetta, que eles falam exatamente isso. Olha, esse fetiche do jaleco que a Lígia Bahia colocou é uma coisa que alimenta esses tubarões do ensino, que montam, que eles chamam de unisquina, né? Uma universidade em cada esquina, sem compromisso com pesquisa, sem compromisso com a formação. E aí você vai colocando no mercado e vai colocando profissionais que depois... Aí você fala assim, no meu governo fiz tantos doutor médico, né? E aparece, tira foto e tal, tal. Aí esse médico não vai conseguir emprego. Se conseguir, vai ser baixa remuneração. Claro, tem exceções. E tem um índice muito grande de erros médicos, sendo judicialização grande com jovens médicos que estão vindo para o mercado, entende? Então, eu sou muito... Acho que é por isso que eu não viralizo a internet, porque eu sou muito crítica em relação a essas coisas, sabe? Sou muito pé no chão nisso. Eu acho uma maldade você fazer isso, sabe? Você está enriquecendo o FIES, que é um belo programa, enriqueceu um monte de donos de universidade, entendeu? Tem universidades boas, tem professores excelentes. O que não dá é para você não exigir nenhuma contrapartida na qualidade, em pesquisas, em outras coisas, entende? Porque senão vira um programa muito populista. E aí é cruel com esses estudantes, com a família desses estudantes, com esses estudantes, porque ele vai se formar e não vai encontrar emprego na área dele. Ou se encontrar, vai ser subempregado. Nessa entrevista que está lá no canal, ele fala, o ministro fala, é uma uberização da medicina, entendeu? Luiz. Você tem uma opinião formada sobre a independência do Banco Central? Você achou que foi uma boa medida? Olha, eu acho que, em tese, sim, né?
ter a independência do Banco Central, ter a autonomia da CVM, é bom, não é? Em tese é bom. Ocorre que a CVM está 6 meses sem presidente, porque tem uma disputa política para ver quem que indica. Aí o Banco Central é uma indicação do presidente e o Galípolo foi uma bela indicação. Ele é reconhecido no mercado inteiro como um cara muito bom. Mas poderia não ser, né? Entendeu? Poderia ter sido uma outra indicação, entendeu? Então, isso só não basta, porque continua alvo de movimentações, de pressões políticas, entendeu? Isso eu acho complicado. Entendi. E falando em Galípolo, eu vou confessar que o professor me autorizou quando o Galípolo foi aluno do professor José Márcio Rego, né? E aí, quando o Galípolo foi pro Banco Central, eu falei, e aí, professor? Ele vai ceder? Esquece, o Galípolo é um cara que não cede, mesmo sendo amigo do pessoal e tal, ele não cede. E a gente tá vendo isso agora, né? Não, todo mundo reconhece que a gestão dele é assim, uma gestão de excelência, que ele não é politiqueiro, enfim, que ele está fazendo algo. Olha, eu entrevistei o Recupero, o ex-ministro Recupero, e ele não conhece o Galípolo, não é amigo do Galípolo nem nada, e falou: esse cara é muito bom, ele está fazendo coisas muito boas, e ele falou: o Lula deveria ouvir mais o Galípolo. Com o professor José Márcio, a gente tem uma entrevista com o professor José Márcio, que ele também fala do Galípolo, professor Beluso. Falamos com o Beluso, que já escreveu, inclusive, livros com o Galípolo também, elogiou muito, e pessoas de mercado, né? Os Faria Limers também reconhecem que ele faz uma gestão de excelência. E é legal porque ele caiu no gosto ele não tem lado político de quem curte ele, porque tô dando experiência própria, a gente acabou de falar que antes da gravação aqui, teve uma gravação com um pessoal totalmente de direita, que é o Bruno Musa, não sei se você conhece ele e tal. E eles elogiaram o Galípolo aqui na gravação. Cara, eu virei fã do Galípolo. Porque pela atitude dele, como ele tá comprando essa briga. Tá? Aliás, o professor deu uma entrevista pra gente que disse que Galípolo vem em 2030. Deixa eu entrar. Aproveitando, você pode vir. Deixa eu perguntar uma coisa. Você pode fazer algum comentário, algum detalhe, alguma lembrança da cobertura durante a pandemia? Alguma coisa interessante para falar sobre a economia na época da pandemia? Você sabe que nós tínhamos um patrocinador na época e ele acabou com o patrocínio ali na pandemia. Mas como a gente tinha um contrato, ele cumpriu o contrato, mas não queria mais aparecer nem nada. E não queria aparecer por quê? Porque ele não tinha o que dizer. Isso foi muito interessante na pandemia. Muita gente do mercado, que sou bom, eu ganho dinheiro pra caramba, eu sei fazer isso e aquilo. Na pandemia, não sabia o que dizer, não sabia o que falar, não sabia o que ia vir. Eu falei com várias pessoas, falei assim, não quero falar nada agora e tal. E gente que é o poderoso do mercado, bonzão e tal, faz essas coisas todas. Na pandemia, submergiu, porque não sabia, não tinha a menor noção do que ia acontecer, entendeu? Então... Bom, mas também vamos dar um desconto, né? Que era algo imprevisível, quer dizer... Ok, professor, mas então fale. Sim. Fale isso. Isso é uma informação importante. Não sei o que vai... Eu não sei o que vai acontecer. Virar. Algumas pessoas falaram isso, mas várias pessoas. Em geral, o cara que é o bonzão do mercado submergiu, não queria aparecer porque ele não queria aparecer dizendo que não sabia. E era importante ele dizer isso. Eu lembro que eu falei com ele, falei assim, olha, diga que você não sabe. Isso é importante para as pessoas tomarem decisões, inclusive de investimentos, porque mostra o quanto é difícil. Mas ele não quer aparecer como uma pessoa que não sabe o que vai acontecer. Ora, diga isso, não sei. É tão grave que ninguém sabe. Ninguém sabia, professor. Ninguém sabia o que ia acontecer. No geral, qual a opinião que você tem do período do Paulo Guedes? O Paulo Guedes, ele chegou com aquela coisa... O Paulo Guedes era um ministro atrás de um governo, porque a grande mágoa dele é de nunca ter participado em governo nenhum. E o governo Bolsonaro era um governo atrás de um ministro, porque ninguém queria participar do governo Bolsonaro, mesmo o pessoal de direita não estava querendo. E aí houve essa coisa. Então, Paulo Guedes é um cara... Até que ele foi mais ou menos até. Então, ele é um cara liberal, turma de Chicago e tal.
E ele cedeu, porque o que foi feito com os precatórios e a avalanche de dinheiro que o governo Bolsonaro colocou no último ano, aquilo ali vai contra os princípios dele, mas ele permitiu sem nenhuma A cerimônia. origem disso é a reeleição. A introdução da reeleição obriga a fazer esses tipos de pequenos ou médios ou grandes estelionatos eleitorais. Eu concordo com você. Eu concordo com você. É bom que você fala de eleição, Luizinho, porque a Mara, semana passada, né, você entrevistou o nosso amigo Aldo Ribeiro. Eu queria te consultar, ver a tua opinião. Eu acho que o Aldo foi favorecido pela indicação, não sei se vai sustentar isso. O candidato do bolsonarismo é o Flávio Bolsonaro. Parece que é inequívoco isso, né? Está havendo movimentos para questionar, para eventualmente pôr o Tarcísio. Bom, se for o Flávio Bolsonaro, a impressão que eu tenho, eu quero te ouvir, a impressão que eu tenho é que o nome do Aldo se fortalece muito politicamente na condição de um provável vice para o Flávio Bolsonaro. Dada a experiência Você acha dele, que ele toparia ser vice não do Flávio? sei se ele toparia. Eu queria te perguntar, você esteve com ele recentemente? Ele é nosso amigo aqui. Mas eu acho que ele... Porque uma candidatura Aldo solta não leva nesse cenário polarizado. Ele não leva. Ele pode até ter um belo desempenho, não sei se teria também. Mas digamos que mais ele como vice, tô especulando aqui, o Flávio Bolsonaro precisaria de um vice como o Aldo, com a trajetória, um cara vindo da esquerda, entendeu? E admitamos, vamos reconhecer que o pai do Flávio gosta do Aldo. Foi em lançamento de livro do Aldo. É verdade, é verdade. Ele não vai em lançamento nenhum. É amigo do. A gente fez uma entrevista com o Aldo quando ele era candidato a senador, tá lá no canal, e que eu perguntei para ele se ele tinha medo de um governo Bolsonaro. Foi a primeira eleição do Bolsonaro? Não, foi depois, foi agora. Enfim, se ele achar... Bolsonaro já era presidente, ia tentar a reeleição. E se ele tinha medo, ele falou, não, eu conheço Bolsonaro. Conheço Bolsonaro da coisa. Não tem, Bolsonaro não vai fazer e tal. Tem isso lá, isso registrado. Eu acho que o Aldo, ele transita bem com os militares, acho que ele transita bem com o agronegócio. Com os empresários. E com os empresários. Agora, isso não elege ninguém, né? Não. Então, assim, precisa aumentar bem essa base para poder eleger. Por exemplo, a gente fala muito da Faria Lima, apoia fulano, mas a Faria Lima não elege ninguém, né? O Brasil não é a Faria Lima. A Faria Lima é uma alimentação. É uma bolha. Agora, a Faria Lima tem o poder de estressar o dólar, se acha que... Não estou entrando em julgamento de valor dizendo que eles fazem isso porque são malzinhos. Não, são não. A Faria Lima, a lógica deles é ganhar dinheiro. Agora, então, o que me assustou, Mara, queria te ouvir. O que me assustou, os números são preliminares, as pesquisas não são muitas, mas, salvo erro, o Flávio Bolsonaro, nas pesquisas aí, tem um número de 48, próximo ou até superior ao do Tarcísio. Não é isso? Isso. Quer dizer, isso me impressionou. E ele tendo um vice como o Aldo, eu acho que um fortalece o outro, viu? Pode ser, eu não sou analista política, mas eu acho que estamos muito no começo. Acho que esse cenário vai mudar muito. Não sei se Tarcísio não vem, porque eu não sei quem serão de fato os candidatos. Acho que quem está dado como candidato hoje é o Lula. E aquele menino do
do MBL, do Missão, do Partido Missão, porque ele tá andando o Brasil todo falando, o Renan Santos. O restante, eu acho que pode mudar bastante. O próprio Flávio, quando ele foi anunciado, a impressão que eu tenho é que ele foi anunciado como uma reação ao crescimento da Michelle. Lembra? Ele falou assim, não, posso negociar, ele falou algo nesse sentido. Então, assim, eu não sei ainda quem serão os candidatos. Eu não tenho certeza nem se Tarcísio não vem mesmo. Porque eu tenho falado com várias pessoas, várias fontes nessa área, que já me falaram até do Tarcísio com Michelle, entendeu? Então, assim, eu não sei. E eu não sou analista política mesmo, eu não tenho nem o faro para isso. Eu lembro que 2 anos antes da eleição do Bolsonaro, eu participava do elenco do Meninas do Jô. E o tema que estava ali, o Jô colocou, era Bolsonaro. E tinha as meninas que entendem muito de política, que não era meu caso. Eu cubro economia desde sempre. E aí elas falando, eu falei, vocês estão malucos. Bolsonaro vai ser eleito. Eu falei, né? Eu falei, não, vocês estão malucos. Se Bolsonaro vai ser eleito, o que mostra, 2 anos depois ele era não só o presidente, mas com a eleição ali. Ou seja, eu não entendo nada de política. A única coisa que eu faço é entrevistar quem entende, entendeu? A impressão que dá é que, bom, isso aí é óbvio, vai ser um negócio acirrado, né? A fotografia de hoje é a vitória do Lula, hoje. Mas tem muita água. Agora, professor, vamos inverter os papéis, porque a jornalista aqui sou eu. Você participou de várias eleições, você conhece muita gente do meio político. Você tem condições de me responder isso melhor do que eu. Não, eu estou, ao fazer a pergunta, subrepticiamente eu estou dando a minha opinião. Eu acho que se o Aldo fizer esse movimento, fortalece muito a candidatura do Flávio Bolsonaro, que é a candidatura que está posta pela direita. Claro, você lembrou... Ratinho. Está posta também. Está posta também. Mas eu acho que Aldo sendo vice, estou analisando, não estou falando que é desejo, mas estou dizendo, Aldo sendo vice de Flávio Bolsonaro, fica até uma dica aí, que ele é amigo do Luiz Gorenstein. O Aldo, vice do Flávio Bolsonaro, fica uma candidatura forte. Forte. Eu acho que depende de quem são os outros atores. Por exemplo, como será o movimento do Kassab nesse tabuleiro? Kassab tem uma importância... muito grande, né? Kassab tem uma importância muito grande. O Kassab é louco para ver o Tarcísio candidato à presidência, que é uma forma... Porque, por que ele lançou o Ratinho, então? It's now or never. Se ele não for agora candidato ao governo de São Paulo, o Kassab... Ele Kassab, né? Não será mais, é agora. Né? Por que não será mais? Idade, condições políticas. Ele é novo. Não, condições políticas, o cenário vai mudar muito. Né? Renovação. E ele quer ser candidato ao governo de São Paulo. E teria chance, porque na prefeitura, as prefeituras do interior, o trânsito, o trabalho que ele faz há anos... Ele hoje tem mais prefeituras do que o MDB, né? Não tenha dúvida. Ele é fortíssimo no estado de São Paulo. Então, se para ele, Kassab, aliás, faz tempo que não falo com ele, mas para ele, Kassab, saiu Tarcísio para a presidência, ele é o candidato, você não tem a dúvida. Pelo menos pelo partido dele, né? Esse rally da Bolsa de Valores, alguns acreditam alguns ao Trump, alguns à queda do dólar no mundo, não aqui, e alguns a boa performance do Flávio Bolsonaro, assim, nesses primeiros momentos das pesquisas. O que você acha que teve esse rally da Bolsa? Você tem algum comentário adicional? Olha, todas as fontes que eu tenho conversado nessa área, analistas de Bolsa, gestores, apontam como a questão geopolítica. Os movimentos de Trump está deixando muita insegurança e aí o estrangeiro está vindo. Bolsa, vocês sabem, é fluxo. E está vindo muito estrangeiro. Tanto que, assim, quem quer investir em Bolsa hoje tem que ficar atento a isso, porque o cara vê a Bolsa subindo, né? Acha que Bolsa só sobe. Bolsa sobe, Bolsa cai, e Bolsa cai e também sobe.
Então, entender que esse capital é um capital volátil. Ele veio aqui rapidinho para ganhar um dinheiro, para até ver como é que fica a questão geopolítica e tal, e vai ser um ano onde talvez essa volatilidade aumenta, dado ser um ano eleitoral, enfim, muitas variáveis. Mas as pessoas com quem eu tenho conversado, tenho apurado que esse dinheiro é dinheiro de estrangeiro que está fazendo a Bolsa subir. Até porque, assim, o mercado, ele não gosta do Flávio. Ele gosta do Tarcísio. Ele não gosta do Flávio. Mas se for o Flávio, o mercado, ele opera, entende? Você lembra de 2002, a primeira eleição do Lula? Cara, bolsa derretendo, os juros indo lá para cima, um estresse absurdo, estrangeiro indo embora, um terror no mercado. A bolsa subiu 8 anos seguidos, se eu não me engano, né? Os 2 governos Lula, a bolsa só subindo. Mas aí também tinha o efeito Palocci, Tudo Marcos Lisboa. Mas o que eu estou falando é o seguinte: a bolsa, os investidores, eles preferem a direita? Preferem. Mas eles estão olhando, é resultado, é lucro. Entendeu? Então, o governo Lula fez um governo de inclusão que favoreceu muitas empresas. Você pode discordar o caminho da inclusão, porque tanto que depois no governo Dilma entregou tudo. Foi, enfim, um horror. Mas que houve inclusão, houve. Mas agora vocês dois estão lembrando um fato que tem que ser destacado. Na eleição Lula-Bolsonaro não teve esse fator. Agora vai pensar. Uns dizem que ele está maluco, que ele está doido. Não, eu acho que tem uma lógica na atuação do Trump. Não tenha dúvida. Ele pega, a Rússia invadiu a Ucrânia, blá, 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 então tá bom, então eu posso. Ele está pegando o case, legitimando o Putin e vai fazer alguma coisa com a Groenlândia, enfim. E o problema dele é a China, né? O problema dele é a China. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: na eleição desse ano, vocês duvidam que vai ter uma interferência brutal do Trump no processo eleitoral brasileiro? Eu acho que não, acho que vai ter, ser sim. muito forte. E a favor de quem? A favor do Bolsonaro, ou Tarcísio, ou o candidato que... Sim. Então, esse é um fator que a turma não tem destacado, mas não com tanta veemência. É uma eleição em que o doido que domina a hegemonia, que é o hegemônico, vai sim. Imagina, ele pôs a lei lá, como chama, a Magnitsky, né? Contra o Alexandre de Moraes, tá certo? Contra membros do Supremo. Barroso pediu demissão também um pouco, tá cansado, tava saco cheio do Gilmar Mendes e outras coisas, é verdade. Mas também por causa disso. Então vai ter uma interferência. Você não acha isso? Eu acho. O tamanho dessa interferência não dá para medir, mas que vai ser grande, vai. Eu acho. Agora a gente vive tempos muito estranhos, né? Tempos Porque a gente estranhíssimos. teve... No passado a gente tinha Churchill e Franklin Delano Roosevelt. Agora a gente tem Putin e Trump. E tem, por exemplo, nós tivemos também Charles de Gaulle. Agora nós temos aquele menino que a mulher dá um pito nele, ele sente e fica quietinho, né? Eu vi, aquilo foi... Você não encontra as mulheres darem pito. Mas eu não sei se aquilo foi fake news, mas eu vi, com esses olhos que a terra de comer, a mulher dele dando um tapa, um murro, o que queira. Não, murro não. Foi um tapa. Aquilo não foi um carinho, foi um sacode. Né? Foi um sacode que interessantíssimo. Quer dizer, a qualidade caiu um pouco. Mas vamos ver. Luizinho ia fazer uma pergunta e se interrompe. Não, você tem alguma opinião sobre o estado atual da indústria brasileira, que diminuiu muito a participação no PIB? Você só me faz pergunta para eu chorar, né? Mesmo com meus chefes da Gazeta Mercantil, eu sentindo saudade de todos eles. Agora, a indústria brasileira, professor, eu acho que é o grande problema. Na conversa com o Aldo, a gente fala exatamente isso. Eu acho que nessa eleição vai ter um componente nacionalista muito forte, principalmente por conta da entrada na
na Venezuela, do que aconteceu na Venezuela, dos americanos, do Trump lá na Venezuela. Eu acho que essa questão nacionalista que o Aldo fala, O acordo do Mercosul finalmente foi assinado. que o Ciro Gomes fala, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes tentou emplacar na eleição passada e ninguém dava bola para ele, isso se mostrou que é urgente. Você pode concordar ou não a forma de fazer isso, mas é importante. Na pandemia, a gente não tinha respiradores. A gente não fabricava respiradores. Então, assim, eu acho que esse tema vai ser um tema que nesta eleição, se a gente não ficar nesse... Vai ter um peso importante. Por quê? Precisa, né? Você precisa. E dentro dessa nova configuração geopolítica, você tem que ter um orçamento para defesa, você tem que ter produção, enfim. Eu sou da paz, mas temos que ter. Entende? Nessa entrevista com o Aldo, ele fala exatamente isso. Ele fala assim: olha, eu não estou falando para você construir a bomba atômica. Mas tem que saber que você tem mecanismos de, sabe, do que precisar fazer, você faz ali para se defender. E não ficar largado do jeito que está. Então, assim, e a indústria, a gente está falando aqui de defesa, mas em todos os setores, a indústria, ela gera empregos de qualidade, ela é importante para qualquer país, né? Então, eu acho que esse é um tema que eu tenho a impressão que vai falar ao coração dos eleitores nessas eleições. Então, Mara, você acha que ainda tem espaço para essa industrialização? Porque a gente sabe que a gente meio que perdeu um bonde da industrialização no que se refere a hard, né? O que é duro, assim. E já estamos numa de soft power, né? Uma coisa mais de tecnologia. Como que é mas isso? quando a gente fala em industrialização, a gente fala em tudo isso, entende? Isso não quer dizer que a gente vá fabricar máquinas de escrever. Entendeu? O que eu acho é a indústria nacional, a indústria de tecnologia, inclusive, entendeu? Eu acho que você tem que ter recursos para investimentos no setor produtivo. A gente viveu muitos anos com taxas de juros muito altas. Então, os pequenos empresários, como eu aqui, vou defender aqui a minha causa, a gente luta absurdamente, sabe? É muito difícil você conseguir montar uma empresa e tem várias pessoas em diversos setores que vão lá e tal, investem seu dinheirinho ali para fazer um negócio e gera empregos, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Mas que juntos são uma força importante. Só que a taxa de juros, o sistema financeiro hoje, ele não dá nenhuma chance para essas empresas, entende? É muito difícil. A gente labuta assim e apanha muito no mercado financeiro. Primeiro que eles não dão dinheiro no mercado financeiro para pequena empresa, você tem que tomar na pessoa física. Segundo que o custo é muito alto. Enfim, segundo que esse custo muito alto atravanca a economia, O entende? Haddad já deu um pito ali falando que a taxa de juros tem que cair, né? Acho que foi A ontem, taxa se não de me juros engano. tem que ter condições de De cair, entendeu? Não é. A gente já viu no passado também, no governo Dilma, que você baixou taxa de juros na marra e deu no que deu. Então tem que se criar as condições para ela cair, tem realmente que se criar, entende? Tem que olhar para o pequeno empresário, não olha. Quem que olha? O que tem para o pequeno empresário? O Sebrae luta ali, faz algumas coisas, mas, por exemplo, esse acordo do Mercosul, cadê? Você tem algum programa efetivo para abrir mercados para pequenas empresas na Europa? Entendeu? Você tem ouvido, o que você tem ouvido assim sobre essas empresas que vão para o Paraguai? Que está um sucesso, né? Aliás, o Paraguai falou porque é para tomar cuidado com os produtos brasileiros, né? O meme que tem atualmente. Inverteu, né? Inverteu. Diz que o Paraguai tem vários empresários indo para o Paraguai. Nós temos uma entrevista com o presidente do Paraguai. Logo que ele ganhou, a gente fez uma entrevista com ele e ele quer muito esse relacionamento com o Brasil. E o capital brasileiro é muito bem-vindo lá e eles tratam muito bem empresários lá. Então, realmente, tem muitos empresários brasileiros indo para lá. Milei e Argentina.
Eu estava lá na eleição do Milei. Quando a gente foi cobrir, eu estava lá. E eu lembro que quando ele ganhou, eu fui jantar, depois a gente trabalhou, tal, fez a cobertura, e aí eu fui depois jantar com uns amigos que eu tenho argentinos, peronistas, doentes, e fui jantar com eles e tal, e perguntei para eles, e aí, como é que foi a eleição e tal? Eu pensei que fosse encontrá-los arrasados. Aí, não fomos votar. Oi? Vocês não foram votar? Então, assim, não dá para se desconsiderar o que o peronismo fez com a Argentina nessas décadas. Empobreceu muito a Argentina. E isso abriu espaço para governos de direita, extrema-direita, assumirem. Agora, eu não conheço, estou tentando uma entrevista com o ministro da Economia deles, que diz que é muito bom. Ouvi até pessoas de esquerda que conhecem, não de esquerda, mas que não são de direita, são mais de centro. Ai, não lembro, agora não lembro. Eu sou 60 anos, não lembro essas coisas assim rápido, não. Mas a produção está tentando uma entrevista com ele. Me causa, o que você acha do mercado acionário aqui? Muitas empresas estão fechando capital, né? Por que eu sei que a razão é o juro, é uma das razões, mas aqui haveria a chance de ter um mercado mais ampliado de risco de empresas na Bolsa de Valores, você acha? Olha, eu sou muito fã do mercado de ações, muito mesmo. Eu acho que é a melhor forma de você democratizar o capital. Você tem duas formas de participar do Hilton, né? Ou você casa com a Paris Hilton ou compra ações do Hilton. Eu acho que, enfim, juros é o principal problema. Eu lembro que eu dei uma matéria, ainda estava no Valor Econômico na época, eu trabalhei no Valor há muitos anos, e eu dei uma coluna que eu falava que eu tinha ouvido algumas pessoas e que me diziam o seguinte: se os juros deixar de ser 2 dígitos, você vai ver uma explosão na Bolsa Brasileira. E, de fato, isso aconteceu. Era uma entrevista com Walter Mendes, que estava trazendo a Schroeder para o Brasil. E ele falava isso. E realmente aconteceu. Quando deixou de ser 2 dígitos, houve uma explosão. O que eu sou muito crítica é a esse oba-oba na Bolsa. Achar que só chegar lá, dar 3 pulinhos, beber uma água gelada que você vai ficar milionário na Bolsa. Não, talvez você não fique milionário nunca. Mas sim, você vai conseguir, se você alocar um pedacinho ali, você vai conseguir uma remuneração que vai melhorar a performance da sua carteira no médio e longo prazo. Mesmo no Brasil, de taxas de juros tão altas, você tem algumas empresas que performaram muito melhor. Você já Então, entrevistou o Barsi? Quem? Não. Não, o Barça não. O Barça tem uma boa história, né? Não, porque ele tem uma opinião bem clara, bastante objetiva. Por exemplo, ele gosta de ações de dividendos. E ele considera um estelionato, por exemplo, o aluguel de ações. Ele fala que se não tivesse aluguel de ações, a bolsa, as ações, o aluguel pressionaria para baixo, né? Os preços. O aluguel pressiona para baixo, né? Olha, o Barça é um investidor, é um grande investidor individual na Bolsa Brasileira, conhece muito o mercado. Eu sou jornalista, então eu não analiso empresa nem recomendo empresa. Agora, o que eu acho é que o mercado, você não precisa, talvez Barça é o maior investidor, fez fortuna na Bolsa, tá? Ok, isso é uma coisa. O que eu estou falando é para nós mortais. A Bolsa é um caminho, sim, legítimo de você participar de negócios lucrativos. Você tem boas empresas brasileiras.
Só que é um mercado de risco. Então você tem que saber se você vai entrar via fundos, quem é que faz a gestão da carteira de fundos, se você vai entrar individualmente, quem são os analistas que você está ouvindo, você tem que saber qual é o dinheiro que você vai colocar ali, você tem que saber que bolsa sobe, mais bolsa cai, e você tem que saber que bolsa cai, mais bolsa sobe, entendeu? Considerar essas coisas eu acho relevante. Agora, eu sou fã do mercado de ações. Entendi. Mara, voltei aqui para a mesa. Hoje nós estamos fazendo um rodízio aqui, devido à importância da convidada. Então, Tudo amigo, tudo amigo. e aí, muitas perguntas. Vamos ter que fazer uma parte 2, Mara. Nós estamos, o Vamos. professor já está te convocando Claro. aqui já. Professor... Isso. E aí, não tem que ter a parte 2. Mas vamos lá. Voltando a falar de política, né? Sei que é um assunto muito delicado falar hoje em dia, mas essa polarização acho que não vai acabar tão cedo, né? Infelizmente. Você acha? Eu acho. Eu Eu não acho que essa sei. eleição ainda vai ser polarizada, bastante polarizada. E eu vou confessar uma coisa pra você, eu já fui muito de direita, sabe? Sério? Sério. Eu sou amigo pessoal do irmão do presidente Bolsonaro. É mesmo? Porque ele é de Santos, né? De Praia Grande, eu morei um bom tempo lá e eu sempre fui envolvido com isso, aí eu tinha banda, a gente Cara, tocava. meu pai morou em Praia Praia Grande. Grande, minha família mora lá até hoje. Ah, é. E tem um quartel de Itaipu. E na época lá, a gente tinha uma banda e a gente abria show do Charlie Brown, tal, depois, né, mais pra frente. Mas antes disso, ainda em 90 e pouco, eu era o vocalista e empresário da banda. Então eu ia pra tudo quanto é lugar. E aí o quartel de Itaipu, tem que contar essa história pra você entender porque que eu era... Bolsonarista. E aí o quartel de Praia Grande promovia uma festa junina que tinha mais de 4, 5 mil pessoas. E eles levavam artistas famosos lá e tal, né? E eu falei assim, a gente precisa tocar lá. Aí, na época, assim, com quem que cuida dos eventos de lá? O Capitão Bolsonaro. Olha a história. Eu fui pra lá. Aí, o Capitão Bolsonaro, nossa banda era estruturada, a gente tinha estúdio, tinha equipamento, tinha tudo. Acho que era uma das mais estruturadas da Baixada Santista. Nós não éramos famosos, mas a gente tinha estrutura. E aí ele falou assim, ó, cara, eu quero trazer o cara metade, lembra do cara metade? A gente quer muito trazer o cara metade, mas eles falaram que só viriam se tivesse um palco, se tivesse instrumentos. Eu falei, capitão, se você colocar a gente pra tocar, eu arrumo tudo. Aí eu fui na Rádio Cultura de Santos. Nossa. Consegui falar com o Beto Mansur, que depois virou deputado, famosíssimo. Ele conseguiu tudo pra nós. Comercial na rádio, palco, instrumentos. E eu virei muito amigo dele depois disso, porque Olha. toda quermesse que festa que tinha lá, ele me chamava. E a gente tocou, tinha 3, 4 mil pessoas. E passou um bom tempo. Começou Bolsonaro pra cá, Bolsonaro pra lá, Capitão Bolsonaro. E eu não sei se você conhece o Renato, né? Ele é famosíssimo. A cara dele. Minha mãe me liga e fala assim: olha, Eduardo, você lembra daquele seu amigo? Ele vai virar presidente. Eu falei, não pode ser, é o Renato. Não, aí o Jair é irmão. Aí eu chamei ele no Facebook, né? Não, Jair é meu irmão. Porque ele virou vereador depois na Praia Grande, o irmão dele. Ah, tá. Ele já tava na política na mesma época que ele. Eu disse, não, Jair é meu irmão, cara, tal. E a gente foi conversando. Quando ele esteve aqui em São Paulo, ele veio aqui no estúdio, a gente conversou, tal. Aí um belo dia eu tinha um evento e aquela época que o Bolsonaro ia pra andar de jet ski. Eu falei assim, cara, meu irmão tá aqui, vai almoçar aqui, quer vir almoçar com a gente? Eu falei assim, cara, eu tava, na época, né, falei, eu quero muito ir e tal. Mas eu tinha um evento que eu não podia deixar de estar no evento. Assim, infelizmente não. E a gente acabou virando amigo. Depois disso, eu virei muito amigo dele, inclusive a gente fez cobertura de drone em algumas partes da campanha do Bolsonaro em 2018, tal, né? E eu já fui muito isso. Mas hoje, assim, eu vou te falar minha opinião política. Eu sou centro hoje, nem esquerda, nem direita. Porque acordei para algumas coisas, observei que, né, e principalmente na época do quartel, né, que eu moro do lado da base aérea. E eu vi aquele povo lá e o Meu cara... pai era da aeronáutica. Da aeronáutica. E o cara nem aí, sabe, aquele povo lá e tal. E eu falei, meu, vamos acordar, né? E eu acho assim, eu acho que a saída pro país hoje seria um cara que conversasse com todo mundo, sabe? Com todos os lados, que tivesse um diálogo melhor, que não tratasse mal a imprensa, que conseguisse unir. A gente já teve isso, né, há um tempo atrás. Tem um livro, foi organizado pela Rosa Freire da Guiar, que é viúva do Celso Furtado. Esse livro é um livro, acho que foi um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. Já tem alguns anos uns 3 anos que ela lançou. Um dos capítulos, esse livro, ela organizou as cartas do Celso Furtado com seus interlocutores.
E um dos capítulos, ela organizou as cartas do Celso Furtado com o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto. Celso Furtado, ninguém tem dúvida de qual é o pensamento dele. Roberto Campos também não. São dois polos ali, um voltado à esquerda, outro voltado. O Roberto Campos era um liberal total e tal. E eles mantinham uma conversa. Você leu esse livro, professor? Você viu? Esse livro é muito bom, né? Mas eu fui direto nesse capítulo, porque é a parte capítulo que estava a parte econômica e os dois, né? Enfim. E eu queria ver como é que era a conversa. Um respeito, uma admiração pelo debate, uma admiração intelectual, a ponto de o Roberto Campos ter convidado o Celso Furtado para trabalhar com ele. Então, perdeu-se isso. Entendeu? Então, isso eu acho um problema sério, porque você perde o debate. E o debate ele é muito rico. Quando você fala, então, quando você vê esse livro, eu terminei de ler aquilo, eu falei assim, quando a gente perdeu isso? Em que momento a gente perdeu isso, sabe? Você fica até triste, você fala assim, poxa, olha só, dois nomes de altíssimo, sabe, conteúdo, conhecimento, e que estão em campos opostos. E não só debatem, não só conversam, como se respeitam intelectualmente. E se admiram pelo debate. Porque você vai gostar de debater com um cara que não sabe nada? Sim. É bom você debater com alguém que tem argumentos também. O que ocorre é que Roberto Campos, ele teve uma mudança, porque ele foi um dos fundadores do BNDE, Isso. e naquela ocasião, talvez ele tinha ideias mais próximas do Celso Furtado. Depois é que ele... Mas Roberto Campos nunca foi um cara de esquerda, né? Não, de esquerda assim, não. De esquerda eles estavam, mesmo antes do BNDE, que na época não tinha o S, eles estavam em campos ideológicos muito antagônicos. Mas se admiravam ali no debate, entende? Um registro a favor do Roberto Campos, aliás, está na entrevista que ele dá no meu livro, Conversa com o Economista. Esse livro é muito legal também. Ele faz questão de aprovar um ingresso do BNDES, que a ditadura não queria de jeito nenhum, nem o Roberto Saturnino Braga, que passou no concurso, e nem o Inácio Rangel. Ele bate o pé e fala, não, os caras são tecnicamente bons, quero saber a ideologia dele, está lá registrado. Pois isso é bom. Porque ele era o chefão do BNDE, né? E não é S, o tio S. E ele bancou o ingresso do Saturnino, faleceu, né? E do Inácio Ano Rangel. passado. E Mara, traduzindo isso que a gente está falando, eu vou te falar de dois políticos, você já falou dele aqui, inclusive, mas é a minha opinião também, de novo, como eu disse que eu represento o povo aqui, né? Imagino que seja de muita gente. Vou falar de duas pessoas, o Tarcísio, que você já falou dele. Você acha que ele seria ou precisaria de se desprender um pouco do bolsonarismo? Ele seria essa via do meio? Cara, a pergunta. É pergunta difícil, né? Quem sou eu para Senão daqui a pouco saber você falar bem, isso? vão falar que você é extrema-direita. Não, a minha incapacidade de analisar isso. Eu não sou uma analista política. Então, assim, eu não sei. O que eu sei é o que eu leio, o que eu vejo. Ele tem uma popularidade grande aqui em São Paulo. Tem praticamente a reeleição dele meio que garantida, né? Aquele movimento que ele fez em prol da anistia para o Bolsonaro, que ele botou o chapéu lá do Make America Great Again e outras coisas mais, disse que foi demais. Muitos apoiadores dele foram críticos àquele movimento, acho que ele exagerou. Mas não sei, eu sei isso, que ele aqui em São Paulo, ele tem a popularidade dele é uma popularidade alta. Porque muitos dizem que, na verdade, muitos a fundo, né, dizem que ele não é bolsonarista, né? Que ele precisa dos votos dos bolsonaristas. Muitos falam isso, né? Eu não consigo enxergar ele como um bolsonarista. Eu acho que ele é um cara que, inclusive, ele já trabalhou com a Dilma, que me parece. Eu acho que ele é um cara que, sei lá, na minha opinião, talvez seria essa. Mas aí ele teria que se desprender do bolsonarismo, porque ele eleito presidente, ele vai ter que
cumprir todas as mas promessas. Né? ele só se elege, eu acho, com apoio Exatamente. do bolsonarista. E a outra pessoa, que é um amigo do professor, que você entrevistou ele, né? O único problema é que eu já falei isso pro professor também, eu acho que ele não tem essa popularidade, mas eu acho que a postura atual do Aldo Rebelo, a postura dele atual, ele já veio aqui 2 vezes no nosso, no Pode Conversar, já veio uma no Redcast. Eu acho que a postura dele, pra mim, eu não gostava dele, eu aprendi a gostar. Porque Que era comunista. eu falava, né? Tava nessa conversa. Na minha opinião, não. Assim, eu acho que a definição de comunismo é muito maior do que o pessoal nem sabe o que é comunismo ou fascismo, um pros dois lados, e ficam xingando todo mundo de fascista, de comunista. Mas ele foi do Partido Comunista. Isso, ele foi. Mas hoje, eu acho que o pensamento dele seria, pra mim, o pensamento político ideal, assim. O que eu acho é que eleições até eleger uma pessoa é algo muito complexo. Depende dos acordos que você faz, depende de uma estratégia e de coisas que vão acontecer que a gente nem tá no radar e que acontecem e que pode virar tudo de uma hora para outra. Você lembra na eleição da Dilma, a segunda, o acidente com o Eduardo Campos? Sim. Era uma estrela em ascensão e foi um choque para todo mundo. Então, assim, não é simples. A gente está só começando, a gente nem sabe quem serão os candidatos. Depende muito de desempenho nas redes, depende da TV, ainda depende, de certa forma, de espaço, e principalmente das alianças com os prefeitos, com a base, com o apoio que você vai fazer. Quer dizer, assim, é algo. Não dá para falar, eu acho que é fulano, eu acho que é fulano. Eu acho que exige uma análise mais elaborada e um acompanhamento, porque isso é muito dinâmico. Eu sei que você falou que você não é uma analista política, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião mesmo. Você Em acha que eu vou votar? Não sei, não sei quem são os candidatos. Não. Não dá pra a gente falar o que a gente vai votar. Não sei nem quem são todos os candidatos. Mas você acha que está em aberto essa eleição ou aquilo que o professor falou? Eu discordo do que o professor falou. Que Lula está eleito. Não, eu acho que não. Eu acho que Lula é um forte candidato. Mas pode acontecer muita coisa ainda. Não, eu acho que sim. E acho que a economia no governo Lula, a economia tem números muito bons no governo Lula. Então, assim, ele tem isso a favor. Não tem como era no primeiro mandato dele, que o vento estava ali batendo a favor, né? Mas eu acho que ele tem méritos, tem coisa para colocar, tem alianças que ele vai fazer. Muita gente quer Lula no palanque, é um nome importante para estar no palanque de muita gente aí, que não. Você vai ver ali alguns partidos, até de oposição, que você vai ver candidatos querendo Lula no palanque. Então, ele realmente tem. Na entrevista do professor lá no canal, ele fala: de 2026 não vou falar de 2030. 2030 eu acho que é o Galípolo. Ele está lançando o professor que disse, não fui eu. Ele está lançando o Galípolo para presidente. Aliás, uma dica que tem homenagem, não sei se você viu homenagem ao professor do livro dele, o Galípolo está lá contando as histórias. Exatamente. Galípolo, eu também, virando amigo do professor, eu tenho histórias parecidas com a sua, viu? Estamos chegando, infelizmente, próximo do nosso final. Luiz? Só uma última pergunta. Então, você, na tua carreira toda de jornalista na área de economia, você acha que os jornalistas hoje são bem pagos? Outrora foram melhor pagos? Você sabe qual foi o momento que o jornalista teve os melhores salários? Vou te falar. Vivi essa época. E depois caiu. Na bolha da internet nos anos 2000, quando teve aquela bolha de internet. Por quê? Porque havia uma demanda muito grande para fazer as .coms. E você precisava de jornalistas para fazer. Não era nem .com do jornalismo, era as empresas .com, né? Que estavam aparecendo e tal, e você precisava de gente para produzir conteúdo ali, para fazer. Naquele momento havia uma disputa. Eu lembro bem disso, porque eu estava no Valor Econômico e o Valor estava nascendo, e a gente precisava montar a equipe e tal, e o Zé Casado, grande jornalista, ele chegou e falou assim: Mara, a gente está precisando servir cafezinho para estagiário para conseguir conquistar alguém para vir trabalhar aqui. Naquela época, os salários
em cima. Aí depois, quando veio o estouro da bolha da internet, começou a cair de novo. Entendi. Tá bom. Agora, hoje, o que tem são muitos jornalistas e empresários, como eu, e outros canais. Tem gente muito boa. Quer dizer, a gente foi pioneiro no YouTube, mas você tem o Poder 360, que faz um belíssimo trabalho, e veio antes da gente, não no YouTube, mas eles tinham uma plataforma. Eu gosto muito deles. Tem o Jota, gosto muito do Jota. Também veio antes da gente, não no YouTube. No YouTube, nós somos pioneiros. E você tem mais, tem A gente vai até vários. entrevistar ele na quarta. O que você acha do Brasil 247? É parecido com o seu. É do Renan, Do Leonardo- do Leonardo Isso, Atush. quarta-feira ele vai Eu estar gosto aqui. muito do Leonardo Atush. Ele faz. Isso. É diferente da gente, é o seguinte, Leonardo Atush, ele tem uma. Mas não é nenhuma crítica nisso, eu gosto muito dele. Ele tem. O 247 tem uma linha de esquerda. Sim, sim. Mas veja, zero problema, porque ele não esconde isso de ninguém. É. Tá lá ele faz um bom trabalho, enfim. Quem quer assistir ele sabe que é de esquerda, não tem jeito. Mara, infelizmente nós estamos acabando. Ah, que pena, Uma tava pena. tão bom. Uma grande honra te entrevistar, mas o professor, ele não deixa de sair daqui sem falar que vai participar de outra. E eu queria te fazer a minha última pergunta, na verdade é uma mensagem. Eu vou te fazer, se você assistiu o Giba 1, não sei se você lembra, eu vou te fazer o mesmo pedido que eu fiz para o Giba 1. Queria que você olhasse para aquela câmera e você desse uma dica, um conselho para aquele jornalista novo agora, que está saindo da faculdade, que está querendo trabalhar num meio de comunicação e que, que se espelhe em você também. Qual o conselho para esse jornalista? Olhando aqui, ó. Olha, eu não sou a melhor pessoa para dar conselhos, porque, enfim, os meus conselhos são um pouco perigosos. Mas no caso do jornalismo, seja fiel ao princípio do jornalismo. Porque seja qual for a tecnologia e a mídia, o princípio, os princípios do jornalismo não mudam. Que é o compromisso que você tem com a sua audiência, de levar a melhor apuração, ele confiar em você. Matias Molina, que você conheceu, meu chefe querido lá na Gazeta, morreu ano passado, ele falava assim, não importa se a sua matéria, porque havia uma disputa de você estar nas manchetes, né? Assim, não importa se a sua matéria está na manchete, não. O leitor, ele vai virar o seu leitor fiel se você entregar uma informação de qualidade, bem apurada e que vai ajudá-lo na vida dele. Então, o seu compromisso é com o seu leitor, com a sua audiência. É com ele que você tem que ter compromisso. Na hora que você está apurando uma matéria, você não tem que ter compromisso de ir para a primeira página, nem com clique, nem de aparecer, nem de virar celebridade. Não. Você tem que pensar assim, isso aqui que eu estou levando vai ajudar a minha audiência, o meu leitor? É para ele que você trabalha. É isso aí, Mara. Bom, depois disso, né? Eu vou falar o quê? Mara, agora eu vou aproveitar aquela coisa do YouTube. Nós somos vintages, como você falou, mas tem que fazer, né? Queria que você deixasse as tuas mídias sociais. Todo mundo já conhece, mas reforça aqui. Canal My News. Isso. Canal My News. Vai lá, se inscreve no canal, vira membro. Seja assinante da Legado. Alegado. Um dia eu vou vir aqui para falar só da Alegado. Você vai lá, porque o My News, a ideia do My News é ser um time de pessoas. Então, a Grande Mentira, que é essa série que a gente fez pautados pela audiência. Algumas pessoas da nossa audiência mandaram os casos que eles passaram graves, que foram vítimas no mercado, e a gente foi atrás, apurou e fez a série para eles. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Luiz. Obrigado, professor. Obrigado, Henrique. Salva de palmas aqui. E não deixe, curta, compartilhe, né? Como eu disse, agora eu gostei dessa palavra da Mara. Eu não sou velho, eu sou vintage. Então, assim, na minha época eu não precisava disso, mas eu sou youtuber. Então, assim, Terminou. Curta, compartilhe, faz tudo aí, tá bom? Um abraço, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.